Bom, pessoal, nessa aula nós falaremos então a respeito do enxofre e o seu comportamento na planta. A absorção, o processo de absorção de enxofre na planta. Bom, relembrando fertilidade, o enxofre ele é transportado no solo até a superfície da raiz por meio do processo de fluxo de massa, certo? Então ele depende da taxa de movimentação de água no solo para chegar até a raiz. Vale ressaltar que, assim como o nitrogênio, o enxofre também tem um ciclo no sistema solo-planta-atmosfera bastante complexo e dinâmico, ok? Contudo, em solos aerados, a forma iônica mais predominante é a forma de sulfato, ok? Sua forma oxidada. Entretanto, a planta pode absorver esse nutriente tanto na forma de sulfato quanto na forma orgânica, que é predominantemente na forma de aminoácidos como a cisteína e a cistina. Mas a predominância de absorção ocorre com o sulfato, certo? Tem aí algumas evidências de pesquisa que atestam que o enxofre na forma gasosa, o SO2 atmosférico, ele também pode ser absorvido pelas plantas, ajudando aí a atender parte da demanda nutricional. Bom, como se dá então a entrada desse nutriente para dentro do solo, para dentro da célula? Então, o sulfato ele é absorvido ativamente pelas raízes e a sua absorção ocorre graças a um gradiente eletroquímico que é movido pela bomba de prótons, certo? Que está lá presente na membrana. Então, essa bomba ela retira hidrogênio do lado de dentro da célula e joga para o lado de fora. E nesse sair de hidrogênio entra então o potássio. As pesquisas mostram que para entrar uma molécula de sulfato deve sair 3 prótons da célula. O sistema transportador de sulfato, isso falando da entrada do sulfato do solo, certo? Do exterior da célula para o interior da célula. Só que também há transporte desse sulfato para o interior de algumas organelas, como o vacúolo e o cloroplasto. Então, o sulfato, para chegar no interior do vacúolo, ele é transportado via tonoplasto por meio do processo uniporte, certo? As proteínas transportadoras via uniporte. E no cloroplasto, a entrada se dá via antiporte. Então, aí, para relembrar, eu trago aqui essa figura para vocês. Nós temos a esquematização aqui da membrana plasmática, certo? Com a estrutura dupla camada de fosfolipídios e aqui as proteínas transportadoras atravessadas na camada de fosfolipídios. Para a entrada no vacúolo via a membrana, certo? Do vacúolo que nós conhecemos como tonoplasto, essa entrada se dá via uniporte. O que significa isso? Apenas um sentido de entrada dentro da organela. Então, apenas no sentido essa proteína capta o sulfato que está aqui no exterior da célula, ok? E então transporta ele de forma ativa para o interior do vacúolo. Já nos cloroplastos, o sentido é antiporte, ou seja, à medida que o sulfato entra dentro da célula, alguma outra molécula tem que sair, certo? Então, apenas para exemplificar para vocês esse transporte. E dentro do xilema, como é feito o transporte? Então, o sulfato ele é absorvido lá nas células da epiderme, ok? Ele ultrapassa a epiderme, o parênquima, passa pela endoderme de forma ativa, chegando então no feixe vascular. Então, a partir do momento que ele chega no xilema, ele vai ser transportado para a parte aérea, basicamente na forma iônica de sulfato. É a forma predominantemente de transporte dentro da célula. Contudo, uma pequena fração pode ser transportada na forma orgânica, certo? Por que uma pequena porção transportada na forma orgânica? Porque grande parte desse sulfato que está na forma orgânica, ele tende a ser metabolizado já na raiz, certo? Para suprir as demandas da raiz. Então, há uma predominância no xilema de sulfato.
Vamos então às principais funções do enxofre na planta. Como função estrutural, o sulfato ele inicia suas funções aí compondo aminoácidos, como a cisteína, que pode depois se derivar em metionina. E a partir disso, então, eles vão formar, certo? Outras moléculas, outros compostos orgânicos com enxofre que também são importantes, como, por exemplo, as próprias proteínas, que são nada mais nada menos do que cadeias polipeptídicas, certo? E aí, compondo então aminoácidos, eles acabam sendo componente estrutural também, além das proteínas, de vitaminas, coenzimas e também enzimas. Dentre todos esses componentes aqui, a maior proporção do sulfato, do enxofre, está na forma de proteínas. Assim como nós verificamos também para o nutriente nitrogênio. Aqui nos aminoácidos, cerca de 90% do nitrogênio presente do enxofre presente na forma reduzida na planta, 90% está presente ali em aminoácidos como a cistina e a metionina. E esses aminoácidos, como eu falei, eles entram na composição de todas as proteínas. E exatamente por esse motivo que os íons de enxofre eles estão presentes em todas as proteínas dentro da célula. Além destas, é importante ressaltar que o enxofre ele também compõe outros compostos orgânicos que são importantes para o metabolismo vegetal, como a ferredoxina, as coenzimas A, o grupo SH e também a nitrogenase. Uma curiosidade interessante do enxofre é que ele é responsável pela produção daqueles compostos voláteis, como o isotiocianato e os sulfóxidos, que estão presentes em plantas como cebola, mostarda, alho, que dão aquele cheiro, aquele odor característico dessas plantas. Cá também nós temos o enxofre como constituinte de enzimas. Aqui na figura nós temos a ferredoxina, e nós podemos observar aqui a existência de diversos íons, diversas moléculas de enxofre, compondo então a estrutura dessa enzima. Dentre os processos nos quais estão envolvidos o enxofre, nós podemos citar a fotossíntese, a respiração e a síntese de gorduras e proteínas. Na respiração, sua atuação principal é por conta da contribuição na ferredoxina, certo? E também por conta da constituição de aminoácidos. Na respiração, nós podemos citar principalmente a sua função estrutural em algumas vitaminas e coenzimas que são importantes lá no ciclo de Krebs. Falando agora um pouco da redistribuição e sintomatologia de enxofre nas folhas. O enxofre também é um nutriente que ele tem uma mobilidade bastante limitada dentro da planta, dentro do floema. E justamente por esse motivo é que os sintomas de deficiência tendem a se manifestar nas folhas mais jovens. Quais são esses sintomas? Geralmente muito parecidos com deficiência de nitrogênio, tá? Justamente pelo fato deles terem uma similaridade nas funções metabólicas dentro da planta. Então aqui a gente pode observar uma clorose aqui nessa folha de café, uma clorose generalizada, certo? Por conta da deficiência de enxofre. Como é, se então esses sintomas eles são tão semelhantes, como é que a gente diferencia na prática, de maneira visual, a deficiência de enxofre e deficiência de nitrogênio? A primeira diferença entre esses dois nutrientes é a mobilidade deles dentro do floema. Então, como nós vimos na aula de nitrogênio, este apresenta uma alta mobilidade no floema, fazendo então com que essa clorose generalizada aconteça nas folhas velhas. Por outro lado, o enxofre, como eu acabei de falar, ele tem uma mobilidade muito limitada no floema, fazendo com que essa clorose ocorra nas folhas jovens. Então, reside aí a principal diferença sintomatológica de deficiência desses nutrientes, certo? A deficiência de enxofre também pode
prejudicar expressivamente o crescimento das plantas. Então, como nós podemos observar aqui nessa segunda figura, demonstrando plantas de arroz, aqui nessa primeira situação nós temos uma planta sem suprimento de enxofre, e aqui do lado uma planta já com uma característica bem mais saudável, onde houve suprimento de enxofre. Então a gente percebe que as plantas acabam ficando raquíticas e as folhas também apresentam um tamanho bem reduzido. Outros sintomas que nós podemos citar são os internódios curtos, a redução de florescimento e alguns distúrbios também de cunho não visual, seria desordens na estrutura dos cloroplastos, diminuição na atividade fotossintética, já que esse nutriente tem uma importante atuação no processo de fotossíntese, e há também um aumento da quantidade de nitrogênio solúvel em relação ao nitrogênio proteico. Aqui novamente mais alguns sintomas, certo? Aqui à sua esquerda nós podemos verificar clorose generalizada em folhas de repolho. E aqui também em soja, iniciando uma clorose generalizada, certo? Aqui está bem no início do sintoma. Então, aqui à esquerda nós temos sintomas em repolho e aqui à direita nós temos sintomas em plantas de soja. Aqui a gente pode observar bem nitidamente como se dá a evolução dos sintomas de deficiência de enxofre na planta. Então nós temos inicialmente aqui uma planta saudável, certo? Aqui também nesse exemplo uma planta saudável e começa com uma clorose de forma generalizada. O que significa isso? Diferentemente do que nós vimos para o magnésio, que ocorre uma clorose bastante centrada ali entre as nervuras, certo? Ou seja, as nervuras não ficam amarelas, elas tendem a ficar verdes. Aqui no enxofre você não percebe essa diferença entre limbo foliar e nervura. Ou seja, ocorre de maneira generalizada até que a folha fique totalmente amarela, e essa clorose, em casos extremos de deficiência, ela pode evoluir para necrose, assim como nós observamos aqui também até chegar ao ponto de uma clorose generalizada. Ou seja, nem as nervuras aqui permanecem verdes. Finalizando, então, é isso que nós teríamos para ver sobre o enxofre, e deixo aqui mais uma vez as sugestões de leitura para que vocês aprofundem os estudos.